Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos a essa transmissão aqui do canal do Professor Christian, a quem logo eu agradeço pelo convite de mediar esse debate tão interessante e necessário, né, para os tempos atuais. Bom, esse é uma realização do Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe. É um projeto que conta com o apoio financeiro da FAPTEC e SEDUC, além do apoio institucional do Departamento de Filosofia da UFES. Todas as vezes que eu participo de uma transmissão, eu sinto a necessidade de sempre lembrar, seja aos meus alunos, eu sou o professor Figueiredo, professor de filosofia aqui da SEDUC. Eu sempre lembro aos meus alunos que ainda estamos nesse contexto pandêmico, e eu sempre presto solidariedade às famílias e às pessoas que ainda sentem afetadas por essa terrível pandemia que assolou toda a nossa sociedade. Eu também vou pedir desculpas de forma antecipada pelo barulho externo. Eu moro próximo, em frente a uma avenida muito movimentada, então pode ocorrer algum barulho que possa atrapalhar em algum momento, mas não se preocupe. Para você que está chegando aí, vá desejando o boa noite aí no chat, a gente vai estar acompanhando aqui, tentar interagir com vocês. Coloque aí seu nome, de onde você está assistindo essa transmissão. Isso é importante para essa interação, certo? Eu quero agradecer também aos convidados que irão participar conosco nesse debate. Eu sou professor de filosofia e também professor de projeto de vida aqui na SEDUC. Então, eu estarei bem atento a essa discussão e tentarei também fazer perguntas aos convidados, tá certo? O professor Christian vai estar aqui no backstage, controlando toda essa parafernália tecnológica que nós estamos metidos aqui, certo? Eu queria, Christian, que você já colocasse aí os convidados aqui para dividir essa tela comigo, para que eles já, nessa primeira parte, desejem o seu boa noite a toda essa audiência, certo? Então, vou seguir aqui a ordem dessa janelinha. Primeiro vai ser o professor Marcelo a desejar o boa noite e depois a professora Doris. Oi, tá ouvindo? Então, boa noite, Figueiredo, boa noite, Doris, boa noite, o Christian, que está aí nos trabalhos, boa noite, pessoal que está assistindo. Muito obrigado aqui pela oportunidade de conversar com vocês da Universidade Federal do Sergipe, é uma grande alegria. A gente trabalha junto com o Christian um bocado de tempo em torno do ensino de filosofia. Eu sou aqui da Unirio, né, no Rio de Janeiro. Tá, então é isso, agradeço a oportunidade e boa noite para todos e todas. Professora Doris. Boa noite a todos, a todas e a todos que estão aqui conosco nesse evento. Eu agradeço primeiramente ao professor Christian pelo convite desafiador de falar para um público diferente do que eu estou acostumada, que é o pessoal do espanhol, que é a minha área. Sou professora do Departamento de Letras Estrangeiras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES, da área de espanhol. Então, falar aqui, eu já vi que tem alguns alunos meus ali do espanhol, mas com certeza a maior parte do público deve ser dos alunos e dos interessados, professores, pesquisadores de filosofia. E também agradeço por poder dividir aqui essa noite com o professor Marcelo e com você, Figueiredo. Obrigada. Valeu mesmo, pessoal. Eu acho que vai ser um debate muito interessante e proveitoso para todo mundo que está acompanhando aqui. Provavelmente esse vídeo vai ficar gravado também aqui no canal do professor, então as pessoas que vão assistir depois também sejam bem-vindas, né? Aqui eu já posso acompanhar o chat, já tem pessoas de Paulo Afonso, o Polo de Arauá, aqui da UFES, tem muita gente de fora também acompanhando, sejam bem-vindos, certo? Eu acho que sem mais delongas, eu acho que já é o momento da gente passar a palavra para a professora Doris. Ela vai ser a primeira a expor. Eu vou apresentá-la de forma um pouco mais formal aqui, certo, professora? Eu vou ler um currículo aqui resumido. A professora Doris Cristina
Ela possui doutorado em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e graduação em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal Fluminense. É professora da Universidade Federal de Sergipe e atua na graduação do Departamento de Letras Estrangeiras e no programa de pós-graduação em Letras. Atualmente é coordenadora adjunta do programa de pós-graduação em Letras e coordena a área do programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Foi avaliadora de projetos de vida no PNLD 2021 e é uma das coordenadoras do movimento Fica Espanhol. Pois é, hoje, dia 22 de outubro de 2021, seja bem-vinda, professora Doris, e Fica Espanhol. Fica, obrigada, Figueiredo. Pode colocar, então, os slides, por favor. Christian vai colocar os slides aqui. Toda vez que a senhora precisar... É para ele que está passando, só né? pedir a Christian que ele vai passar. Tá certo. Bom, então, filosofia como projeto de vida. E agora é o título da mesa. Pode passar? E aí eu já me adianto que eu não vou apresentar especificamente sobre a filosofia nesse processo, apesar de não ter como separar, não é? A filosofia está dentro de tudo. A gente estava conversando aqui antes, né, de começar, filosofamos até sobre o futebol, não é? Sobre o Flamengo e sobre o Botafogo. Então, a filosofia está em tudo. Então, eu coloquei ali por onde vamos, na verdade, por onde eu vou caminhar. Então, eu vou iniciar apresentando o que é o projeto de vida. Então, ambientar, não é? O que é? Então, adianto também que eu sou professora da graduação, né? De letras da UFES e tenho trabalhado desde 2014 com o PIBID. Então, eu me recordei que eu tenho professoras que são supervisoras, né, do meu núcleo de PIBID, que também atuam com projeto de vida na escola delas. Então, o que eu fiz? Melhor do que eu falar sobre o projeto de vida, melhor que fale alguém que realmente trabalha com isso aonde? No chão da escola, que são essas professoras. Então, é o número 2, onde eu apresento alguns casos. Eu apliquei, entre aspas, enviei 3 perguntinhas para elas, para que elas me orientassem em como ocorre o projeto de vida nessas escolas aqui em Sergipe. Então, são 2 escolas em Aracaju e uma em São Cristóvão, que a gente já vai ver. E pensar, o 3, né, em possibilidades. E aí isso independe de disciplina, porque o projeto de vida em si, ele já é uma disciplina, ele não é voltado para o espanhol, voltado para a filosofia, para a sociologia, seja para que for. Então, ela é uma disciplina que a gente pode chamar de interdisciplinar, que vai englobar diversas outras e que vai pensar em questões específicas relacionadas ao presente, ao futuro desses estudantes que estão no ensino médio. Então, claro, como eu vou comentar do projeto de vida em si, né, o que ele é, não tem como desvincular isso da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, embora eu tenha muitas críticas à BNCC, eu vou me ater aqui a apresentar a questão do projeto de vida dentro desse documento, né, que está orientando aí, normatizando a educação brasileira. Então, pode passar, por favor. Isso. Então, o que é o projeto de vida? Quem está falando isso que está no slide? Então, eu retirei, né, fiz um recorte de algumas partes do próprio Ministério de Educação. Só um segundo, deixa eu... Isso. Do próprio Ministério de Educação. Então, vocês podem ver ali na fonte, né? basenacionalcomum.mec.gov.br, em que se coloca o que é o projeto. Então, na verdade, eu vou resumir o que se explica sobre esse projeto de vida e depois vou contrastar com o que as professoras, né, que eu entrevistei, participantes do PIBID, supervisoras, disseram sobre como ocorre essa disciplina dentro das suas escolas. Então, projeto de vida, já vem uma pergunta, posso dizer filosófica? Ser ou existir? Então, ele coloca no site que o projeto de vida traz a possibilidade de arquitetar, conceber, plasmar o que está por vir. Então, é um projeto, né?
Então, é o projeto futuro, o que esse estudante ele pode almejar, como ele pode planejar e ele pode colocar em prática. Aí tem toda a questão de ser sonhos, aspirações, que tem aí na explicação também. E também isso consta da BNCC. Então, as escolhas dos estudantes decorrem de influências intrínsecas e extrínsecas no que tange ao apoio da escola, compromisso de seus atores com a ética, a ciência, tanto pode atender a interesses mercadológicos, estando a serviço do consumo desenfreado, por exemplo, competitividade e guerras, quanto do coletivo, visando paz, lucidez e bem comum. Então, o texto traz a questão de projetar a vida, questionar sobre diversos prismas, né, que podem vir a ocorrer, comenta sobre a questão de violências físicas, violências simbólicas, desigualdades sociais, étnicas, de gênero, enfim, idealizar a própria vida tendo essa consciência da nossa responsabilidade em nossa atuação enquanto sujeitos, né? Sujeitos sociais. E aí traz o foco, então qual seria o foco do trabalho com a disciplina projeto de vida? Então, o Ministério da Educação coloca que a projeção para o mundo do trabalho é um dos Pois é, professora Doris, ela teve algum problema com a internet, sempre acontece nessas transmissões, é super comum, né? Ela que estava no meio da apresentação dela sobre o projeto de vida, ela teve algum problema de internet, tá? Então, enquanto a gente aguarda a professora Doris retornar a essa transmissão, eu já vou passando alguns avisos a vocês. A lista de presença vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, né, professor Christian? E ele também está disponibilizando lá no chat. Então, você que fez a inscrição para esse evento, é necessário assinar essa lista de presença para adquirir a certificação, ok? Então, é muito importante para você que está acompanhando, que está inscrito, preencher a lista de presença. Tem aí também, o professor Cristian está colocando aí na tela da transmissão, a página eletrônica do Observatório de Ensino de Filosofia em Sergipe, a OBSEFS, acredito que li certo, ok? Bem, Professora, já voltou? eu caí. Professora, seja bem-vinda mais uma vez. Isso sempre acontece nas transmissões, mas Não fui eu, a minha internet, mas eu coloquei aqui os dados móveis do celular. Ah, tá Acontece. certo. Vai dar jeito. Voltando. Então, pode voltar, professora. Fica à vontade, viu? Certo. Pode passar? Espero que eu tenha conseguido falar tudo ali daquele, né? Bom, então o que é, né? Dito de outro modo, como desenvolveríamos um projeto de vida que se transpassasse em nós, que tivesse no horizonte não apenas um emprego, mas a própria existência, já que grande parte dos estudantes ouvem sobre sua inutilidade antes de serem inseridos no mercado de trabalho. Então, repensar, não é? Pensar e repensar qual é o nosso lugar, ou o lugar, no caso, dos estudantes, enquanto participantes também desse mundo do trabalho, e como planejar, não é, para que isso ocorra, quais habilidades poderiam ser desenvolvidas para a construção de um mundo melhor, aí dá alguns exemplos, traz a questão das crianças do ensino fundamental, enfim, e coloca sempre a necessidade de considerar os caminhos que já foram trilhados, a compreensão dos motivos que trouxeram os alunos de volta à escola, quando pensando nos estudantes da EJA, por exemplo, que também são citados aí pelo Ministério de Educação. Então, pode passar, por favor. O próximo, que deve estar pequenininho aí para vocês, deixa eu abrir o meu maior para eu conseguir visualizar, nem eu estou conseguindo ler muito bem, mas são as 10 competências, né? As competências gerais da BNCC. Então, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, não é, que está estabelecendo referências
para a construção dos currículos das nossas escolas, ela vai estabelecer essas 10 competências gerais que estão aí resumidas, digamos, nesse organograma. E aí vamos nos atentar à competência 6, né, que é relacionada ao trabalho e projeto de vida. O que diz essa competência? Ela coloca valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. Vejam de novo aí a questão central do mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, essa competência 6 é justo a que, dentre as 10, vai mencionar, não é, mais diretamente o trabalho com... isso aumentou, obrigada. Com o projeto de vida. Então, vejam que está tudo relacionado. E aí, no próximo slide, vocês vão ver que a Base Nacional, né, Comum Curricular, ela também parte de dimensões, né? Então, nós temos 3 dimensões dentro do desenvolvimento do projeto de vida, que são as dimensões relacionadas aos aspectos pessoais, sociais e profissionais. Então, como a BNCC ela elegeu o projeto de vida, né, para o novo ensino médio, como um dos eixos que as escolas precisam ter para organizar as práticas metodológicas, aí são divididas nessas 3 dimensões. Então, vocês vão ver aí, a dimensão pessoal, ela traz autoconhecimento. Isso vocês vão ver mais à frente quando eu mostrar o material que é utilizado na escola, tá? Nas escolas. Autoconhecimento, identidade, autoestima. Na dimensão social, relação com o entorno, vida em sociedade, direitos e deveres. E na dimensão profissional, universo profissional, mercado de trabalho, habilidades e competências do século XXI. Seriam esses aí os eixos, as dimensões para se trabalhar dentro do projeto de vida. E aí vocês vão pensando, enquanto estudantes, pesquisadores, professores, né, de filosofia, como a filosofia pode, né, se encaixar, como ela se encaixa dentro dessas dimensões. Pode passar. Sim. Aí chegamos aqui nas pessoas que eu entendo que são as mais capacitadas para falar sobre o assunto, que são as que trabalham, né, com o projeto de vida nas escolas. Então, a gente tem aqui o Figueiredo, né? Então, Figueiredo, fique atento ao que eu vou dizer e depois você me diz como é na sua escola, né? Como se desenvolve. Então, eu estou partindo aqui, eu elaborei 3 perguntinhas. Comente sobre o desenvolvimento do projeto de vida em sua escola, prós e contras, como ocorre, etc. 2. Dê exemplos de como o projeto de vida foi realizado em sua escola. E 3. Como é escolhido o professor que vai atuar em projeto de vida. E aí, como eu comentei no início, apliquei, enviei, na verdade, essas 3 perguntas para os meus 3 supervisores do PIBID. Então, eu tenho uma supervisora no Colégio Estadual Governador Reginaldo Tavares de Queiroz, aqui em Aracaju, a professora Clara Luana Santos. Outro para uma professora que trabalha no Centro de Excelência, a professora Hamilton Alves Rocha, também aqui em Aracaju, a professora Vanessa Rezende. E para o Colégio de Aplicação da UFES, então, o professor Antônio Carlos Silva Júnior. E aí vocês vão ver que, na verdade, dos 3 colégios, somente os 2 primeiros já desenvolvem essa disciplina de projeto de vida. Terceiro ainda não, ainda está em processo de implementação, de aprovação, e aí vamos ver o que o professor comentou. Pode passar, por favor? Sim, primeiro a escola de Genal. Então, sobre o desenvolvimento, né? Então, a professora Luana comentou que a disciplina de projeto de vida acontece desde 2018, quando iniciou a implementação do ensino médio integral. Então, ela é professora desde então, 2018. Então, vejam que é uma professora de espanhol, que desde 2018, além das disciplinas de espanhol, também trabalha com a disciplina Projeto de Vida. Comecei a trabalhar com a disciplina sem formação. Então, como foi esse início, né, dessa implementação? Vejam, sem formação. Então, imagino assim, sem um curso de formação continuada que explicasse, né? Explicasse como deveria ser o trabalho com o projeto de vida.
Então, é algo novo, vejam, de 2018 para cá, nesse colégio, pelo menos. Então, ela já aponta a necessidade dessa formação. Apenas com material disponibilizado. Então, o material foi disponibilizado, que eu vou mostrar mais à frente. Com o passar do tempo, fomos aperfeiçoando nossa prática a partir de cursos de formação, a priori semestrais. Então, vejam que logo no início da implementação do projeto de vida nessa escola, não houve uma formação específica, mas havia um material disponibilizado. Então, vejam que foi a prática, não é? Ela ocorreu a partir da própria prática e da formação, né, dos cursos de formação que vieram depois semestrais. Então, a experiência de início não foi bem aceita pelos alunos. Havia um preconceito dos meninos, né, a respeito da disciplina, principalmente por conta do costume de cursar disciplinas que valem nota, o que não acontece com o projeto de vida. Então, vejam aí já o primeiro percalço, né, da professora, a questão lá da nota, como sempre, né? Então, se não tem nota, a questão da motivação também do aluno a partir daí, né? Que a gente sabe que muitas vezes acontece, né? Ou a desmotivação, se a gente for pensar também. Então, diante dos desafios, pensei em dinamizar mais as aulas, torná-las um momento de relaxamento, desabafos e ressignificações, para além do material disponibilizado, e funcionou. A adesão nunca foi completa, mas passou a ser bastante significativa. Então, vejam aí os problemas apontados e como a professora, a partir da sua prática, tentou, né, ressignificar isso dentro da sua aula. E aí, em 2019, a aceitação dos alunos foi um pouco melhor que no ano anterior. Os cursos de formação continuaram acontecendo, o que ajudou a disciplina a funcionar de maneira mais concisa. Então, aponto aqui a importância desse acompanhamento do professor na escola. Então, não é só, vamos dizer, implementar algo novo, não é? Digamos, podemos dizer, goela abaixo, talvez, sem a devida formação, né? A devida orientação de como isso poderia ocorrer, que caminhos o professor poderia trilhar, não é? Então, com a pandemia, o desafio da disciplina ganhou novos aspectos. No entanto, ela vem acontecendo com adesão significativa. Então, vejam que, conforme os anos foram passando, a professora entende também que o desenvolvimento da disciplina também foi tendo mais êxito. Se compararmos com os de 2018 aos de 2021, a impressão que eles têm com a disciplina de projeto de vida é totalmente diferente. Então, talvez, né, claro, eu não fiz uma pesquisa profunda para chegar no que eu vou dizer agora, né, claro, como eu disse, foram 3 perguntas que eu enviei por e-mail, conversei com os professores, mas vejam que de 2018 a 2021 a professora já percebe uma mudança significativa no trabalho. Então, com certeza, isso é fruto da dedicação, da formação e do entendimento também, do tratamento com algo que é novo para todos nós, inclusive. Pode passar? E na segunda, era de exemplos de como o projeto foi realizado na sua escola. Ela comentou que é com carga horária de 2 tempos conjugados por semana, não é na sala de aula tradicional, ela coloca que é um ambiente diferente, né? Vai para a biblioteca, para o auditório, para a quadra, para o pátio, ou se for na sala com outras formatações, não aquela formatação tradicional, aluno atrás de aluno. E aí ela comenta que isso é importante para quebrar a rotina, possibilitar relaxamento e envolvimento maior com as discussões. E aí o que ela faz, né? Leva vídeos, músicas dinâmicas, temas, convidados, tudo para tornar mais dinâmica e fluido. Mais uma vez ela traz o contexto da pandemia, né? Em que as aulas continuaram, né? Remotamente, e as professoras, tanto de projeto de vida quanto de pós-médio, para vocês entenderem, elas me explicaram que o projeto de vida é o 1º e 2º ano, né? No 3º ano chama pós-médio. Fizeram uma parceria de aulas semanais pelo Google Meet, então tratou de temas diversos e que fazem parte da realidade dos alunos, a fim de discuti-los e ressignificá-los. Dá para a gente ver aí uma concordância com que traz, né, com que orienta a BNCC, de partir da realidade, né, do mundo desse aluno, dos anseios que eles têm, né, enquanto estudantes e pessoas
que estão ali para ressignificar também suas vidas, presente, né, e futuro. De 2018 a 2020, seguia um material do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral, né? E o material eram temas divididos, assim, primeiro ano, autoconhecimento, quem eu sou, de onde venho, sonhos. Segundo ano, plano de ação, projeto de vida. E terceiro ano, que é chamado pós-médio, assuntos relacionados às oportunidades que existem ao concluir o ensino médio. Que eu imagino seja aquela questão do mundo do trabalho, né? Que traz a BNCC. E que nesse ano começaram a trabalhar com livro didático, ainda que permaneçam os temas na mesma esfera. E aí esse livro didático que é trabalhado é o livro didático, porque tivemos o PNLD de Projeto de Vida, então os livros já chegaram às escolas. Pode passar. A próxima escola, o Hamilton, né, Alves Rocha, as mesmas perguntas, e vejam que muito do que a professora Vanessa, né, coloca sobre o Hamilton vai ali, né, tá, de acordo com o que a professora do Colégio Higienal, Clara Luana, colocou. No Hamilton já foi um ano antes, né, desde 2017, então aborda temas que levam o aluno a pensar o desenvolvimento estudantil, como ele vai agir no decorrer da vida adulta e profissional, como ele alcança determinados valores, quais foram as ferramentas sociais que impulsionaram a alcançá-los, então aquela questão das aspirações. Conhecer a si mesmo, o seu desenvolvimento, para entender e traçar planos para o futuro. E como ela faz isso na escola, ela deu exemplos, diversos gêneros, textuais, músicas, filmes, produções, audiovisuais, poesias, reportagens, relatos pessoais, textos verbais, não verbais, etc. Assim como a professora anterior comentou. Dinâmicas que incentivam os alunos a debater, a escrever sobre os temas abordados. E no terceiro ano, a disciplina sofre uma remodelação, se volta para o campo profissional, mostrando possibilidades no mercado de trabalho para os alunos, conforme preconiza a BNCC. Ela fala da conexão professor-aluno-escola, coloca essa conexão como um ponto alto da disciplina, fala da confiança, da troca de experiências entre os participantes, então aponta tudo isso como fator positivo que são agregados ao projeto de vida. E comenta que ele deveria ser o eixo das atividades que são realizadas, lembrando que essa escola é um centro de excelência, né? Então, as decisões sobre a formação de disciplinas eletivas, as avaliações socioemocionais, questionamentos entre família e escola. Então, tudo deveria passar pelos professores de projeto de vida. Mas ela coloca que essa é uma falta de prioridade, então seria um ponto negativo do trabalho com a disciplina. Pode passar. E aponta que tem um roteiro, né? Um roteiro, entre aspas, um módulo que vai estabelecer sistemas. Então, não é aleatório. Então, como comentei, tem um material, né? Que eu já vou mostrar, que vai estabelecer os temas que vão ser trabalhados, mas os professores podem inserir outros temas transversais também que conversem, né? Então, ela deu exemplos que no primeiro ano, identidade, valores, habilidades para o século XXI. Segundo ano, retoma valores e instiga os alunos a fazer planos. E ela comentou que tem um módulo antigo, que é um arquivo em PDF, que foi o que ela me enviou, não é? E que tem um módulo novo, que ela comentou que só tem o físico, né? Precisava de uma senha para abrir, não fazia o download, que é o livro do PNLD. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o livro anterior que utilizavam, tá? E no terceiro ano, ela diz que usa depoimentos, roda de conversa, entrevistas com profissionais de várias áreas. Isso é bem interessante, porque eu já tinha conversado com essa professora já há um tempo atrás, né, com elas, e elas tinham comentado isso, né, dessa agenda que é feita de diversas áreas, para que profissionais diversos possam conversar com os alunos e eles possam tirar suas dúvidas, né, sobre esse segmento aí futuro em diversas carreiras. Então, ela disse que em 2020 esse sistema rodou muito bem por conta do formato online e das agendas dos convidados, né? Então, de alguma maneira, as aulas online facilitaram, podemos dizer assim, essa conexão, né, entre esses convidados das escolas, né, da disciplina, para que tivessem contato com os alunos. Em outros anos, são feitos convites a profissionais, passamos vídeos, pesquisas sobre os cursos disponíveis, mostramos as possibilidades de bolsas, muito importante, inclusive.
Além disso, as universidades fazem visitas, palestras na escola e levam os alunos para conhecer suas instalações. Pode passar? E a última pergunta era como é escolhido o professor. Foi uma curiosidade minha, né? Porque como aqui a gente está falando da filosofia dentro do projeto de vida, né? Que é o título aí da mesa, e na verdade eu entrevistei as minhas supervisoras que são de espanhol, então eu fiquei pensando como é a escolha, né, desse professor. E aí a primeira professora do Diginal colocou: eu me interessei pela função de cara, então posso dizer que no Diginal essa predisposição do professor conta. E atualmente estamos eu e professor de português. Porque a gente poderia dizer, né, que muitas vezes a filosofia espanhol, que é na grande maioria um tempo semanal. Isso é um problema para fechar muitas vezes a carga horária, a gente sabe disso, pelo menos na área de espanhol eu tenho ex-alunos que falam que estão em 3 escolas, por exemplo, para poder completar a sua carga horária. Então, no caso dessa escola, não, porque vejam que está o professor de português, né? O português não é uma disciplina que tem dificuldade de fechar sua carga horária. E no Hamilton, a direção e a coordenação que escolhem por afinidade do professor com a disciplina depende da disponibilidade do professor, além de terem algumas prioridades para preencher a carga horária. Então, vejam que é um pouco diferente a escolha entre uma escola e outra, mas o que importa é que não há, né, orientação de um professor de uma disciplina específica, ainda mais pensando que agora a questão da BNCC traz a divisão por áreas do conhecimento, né? E não mais por disciplinas isoladas, só algumas específicas. E por último, a última escola, o Colégio de Aplicação, pode passar isso, que foi o professor Carlos Júnior que respondeu. Na verdade, é uma resposta só porque não tem ainda, né? Só para que vocês vejam, porque eu trouxe 2 escolas de Aracaju, um centro de excelência e a outra não, e um colégio de âmbito federal, né? Então, como que está isso dentro do CODAP? Ele respondeu: o CODAP está em processo de reformulação e implementação curricular, e a proposta para 2022 é que não seja um componente curricular semanal, como é na rede estadual. Vejam que as 2 outras professoras, né, comentaram isso. Mas será um componente obrigatório para os estudantes com carga horária definida, mas com ações pontuais entre o primeiro e segundo ano. As ações são, por exemplo, rodas de conversa, palestras, debates. Vejam que bem parecido com o que foi apontado pelas outras professoras, que serão desenvolvidas durante esse tempo, e os estudantes precisam cumprir essa carga horária. Haverá uma comissão permanente de projeto de vida, envolvendo professores das diferentes áreas, psicóloga, técnicos educacionais, que desenvolverão os trabalhos de projeto de vida com as turmas. Então, no Colégio de Aplicação da UFES ainda está em andamento, né? Ainda vai para aprovação no CONEP e tudo isso. Mas já tem aí alguns indicativos pela resposta, né, do professor de como isso vai ocorrer. No próximo slide, eu trouxe o material, só para... Já estou encaminhando aqui, né? O material que as 2 professoras utilizaram antes. Agora, como eu disse, é o material específico do PNLD, né? Mas eu estou mostrando o material que elas utilizavam antes, que era um material disposto pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, né? A nossa SEDUC, aqui de Sergipe. E também orientado pelo Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral. Então, era esse material do educador, aulas de projeto de vida, do primeiro e segundo anos do ensino médio. Tinha um outro, que é um azulzinho, que é do terceiro ano, pelo tempo eu não vou mostrar, vou me ater só a esse aqui. Só para comentar brevemente, ali seriam os eixos, né, que são trabalhados e que as professoras já comentaram. Então, no primeiro tá, as aulas para o primeiro ano serão agrupadas de acordo com 4 grandes temáticas. Temática 1, identidade, 2, valores, 3, responsabilidade social e 4, competências para o século XXI. Então, esses são os temas do primeiro ano. E os do segundo, sonhar com o futuro, planejar o futuro, definir as ações e rever o projeto de vida. Então, são os 4 grandes eixos do material e que os professores, não é, preparavam aí suas aulas em volta disso, com aquelas atividades que eu comentei. E o do terceiro ano, que eu não trouxe, ele é voltado mais especificamente para a questão do trabalho.
E estou encaminhando para o final. Próximo. Considerações. Então, resumindo o que eu coloquei, a disciplina Projeto de Vida, ela propõe incentivar essa reflexão, principalmente, né, sobre o futuro e promover esse autoconhecimento. Muitas vezes eu escutei a questão de, parece que é um coach, né, pedagógico. Eu não trabalho com um projeto de vida, como eu coloquei, né, especificamente, mas eu conversei com as professoras, eu leio, né, a BNCC, tenho que ler, sou professora também de estágio, como eu disse, embora eu tenha muitas críticas, principalmente em relação ao que a lei 13.415, não é? A lei, digamos, podemos chamar a reforma do ensino médio, fez especificamente em relação ao espanhol e diversas outras questões aí que são bem complicadas, não é? Então, eu estou me atendo aqui ao que a BNCC coloca sobre esse projeto de vida. Então, é uma disciplina relativamente nova, tá? Veja, uma escola foi 2017, a outra 2018. Que precisa de formação continuada adequada para o seu desenvolvimento. Não é assim, a meu entender, né? Aqui eu vou dar a minha opinião enquanto profissional. Não é algo que é para ser para o professor completar a carga horária, por exemplo. Não deve ser isso. Deve ser tanto por afinidade, eu acho interessante, ou seja, por interesse em ministrar, porque é uma disciplina bem específica, trabalha com questões bem específicas relacionadas à vida desse estudante e à vida futura, mas principalmente a formação adequada. Então, qual é a formação desse professor, né? Então, que seja um professor de espanhol, de filosofia, um pedagogo, não sei, um psicólogo da escola, o professor de, não sei, de geografia, o que for, mas que seja um professor que tenha essa formação também para esse trabalho, com todas essas habilidades, né, que se requer aí desses estudantes. Então, a palavra formação eu deixo aqui bem forte nessas considerações finais. E ainda temos caminhos a percorrer, né? Então, muitos caminhos para entender, não é? Porque esse é algo de 2017, 2018, é muito recente, então, como colocar em prática? E deixo aqui a pergunta para vocês, para a gente pensar a filosofia dentro dessa questão. Termino com Fica Espanhol Brasil. Obrigada. Obrigada, professora Doris, pela exposição, muito bem exposto, por sinal. Durante toda a sua fala, professora, eu ficava lembrando da minha prática aqui na escola, né? Tá tudo nos conformes pelos relatos aí das professoras e do professor, né? Eu também trabalho numa escola em tempo integral, então, o regime tempo integral, os professores que trabalham em projeto de vida, eles receberam a formação, mas ela está sendo jogada em toda a rede, praticamente, de uma forma muito abrupta, em que os professores não receberam essa formação, como você bem falou. É interessante também que, por exemplo, aqui na escola, quais são os professores de projeto de vida? Eu, professor de filosofia, uma professora de espanhol e uma professora de arte. Então, veja, se você for analisar, são as disciplinas que têm menos carga horária durante a semana. Então, essa história de completar carga horária, infelizmente, ainda está prevalecendo, né, em vez da afinidade. E, curiosamente, eu acho que filosofia está sendo trazida para essa discussão, porque, como o professor Christian falou aqui no backstage, que muitos professores de filosofia estão assumindo praticamente essa disciplina. Então, essas reflexões realmente são interessantes para o dia de hoje. Eu quero agradecer já, tem algumas perguntas já aqui que o professor Christian já separou aqui para a gente. Não sei se Christian já vai colocar aqui o professor Marcelo. Eu não sei se Christian vai querer que eu coloque agora algumas perguntas na tela, ou você mesmo coloca, Christian. O que você quer? Você quer passar já para o professor Marcelo? Estou vendo depois, que as pessoas estão comentando a questão de... deixa, no final a gente fala. Já ia responder. Então fica aí, pessoal, vocês que estão acompanhando, coloquem suas perguntas, o professor está arquivando aqui, no final os professores irão responder, ok? Professora Doris, obrigado mais uma vez, e vou agora passar a palavra para o professor Dr. Marcelo Guimarães, professor do DFL da Unirio. Eu vou ler agora o currículo resumido desse professor, para que todos possam conhecer nessa formalidade aqui.
Ele possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, graduação em Filosofia pela Universidade de Brasília e doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2013. Foi professor de ensino médio no Colégio Pedro II, Rio de Janeiro. Atualmente é professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Ensino, do Cefet, do Rio também. Coordenador do projeto de extensão Filosofia na Sala de Aula Unirio, é membro do núcleo de sustentação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofia da ANPOF. Professor Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez, e agora a palavra é sua. Muito obrigado, Figueiredo. Boa noite de novo. Obrigado aí, professora Doris, pela apresentação, acho bem interessante, relevante, e já deixou algumas questões que eu acho que são centrais mesmo, pelo menos como eu consigo ver, que já apareceram no chat também, né? Queria dizer aqui também o Fica Espanhol, sou totalmente a favor dessa luta, da presença do espanhol nas escolas brasileiras, acho importantíssimo, inclusive para a gente pensar o nosso projeto de vida como país que está num continente que fala português, fala espanhol e fala uma quantidade imensa de línguas indígenas, né? Então, acho que é importante a gente pensar em todas essas dimensões. Acho que tem a ver com esse assunto, por isso que eu estou introduzindo aqui esse comentário. Mas eu não preparei uma apresentação com a professora Doris, eu vou, na verdade, falar a partir de algumas anotações, levantar alguns problemas que eu vejo em torno dessa questão do projeto de vida nos currículos, que é isso, eu tenho muito mais dúvidas do que propriamente uma posição assim formada, né? E eu acho que isso já está aparecendo aí em alguns comentários. Então, vou falando aqui dos pontos, acho que deve ser breve, mas, Figueiredo, por favor, me avise aí, me corte se preciso, para não demorar muito aqui. Mas o que eu vejo como problema, assim, me surpreendeu quando eu soube que vai ter projeto de vida nas escolas, isso é uma espécie de disciplina, né? Tem uma carga horária de disciplina. Eu, na verdade, tomei um susto, eu não tinha, acho que me dado conta disso, e mesmo pela leitura inicial que a gente fez da Lei 13.415 de 2017, né? Que impôs a reforma do ensino médio, e da BNCC, que foi aprovada ali nos anos seguintes, para mim não estava claro que se constituiria como uma disciplina. Eu acho até contraditório com o que esses documentos afirmam de um princípio de flexibilização curricular, impor uma disciplina diferente, né, das disciplinas que a cultura escolar brasileira tem trabalhado, quando na verdade seria um projeto e não uma disciplina. O próprio nome diz projeto, então seria melhor estar presente como um projeto e não como uma disciplina, né? Então isso já levanta para mim essas dúvidas. Eu acho que isso a gente tem enfrentado na filosofia em outras situações. Então, por exemplo, na reforma do currículo na Espanha, houve um momento em que eles propuseram lá diversas disciplinas com outros nomes que tiravam a carga horária de filosofia e de outras disciplinas tradicionais, digamos assim, e introduzir essas como ética e cidadania, responsabilidade social e outras coisas desse tipo. O problema de inventar um nome para uma carga horária, para uma disciplina, um dos problemas é que você já não sabe muito bem o que vai ser trabalhado ali. Fica essa dúvida de quem é o professor que vai trabalhar com esses temas, né? Então fica aberto a ter abordagens muito diferentes e algumas talvez não muito consistentes, né? Então eu acho que isso já é um problema, colocar algo que seria um projeto, portanto mais próprio como um tema transversal, a meu ver, colocar isso na forma de uma disciplina. E, ao mesmo tempo, a reforma trazer o enfraquecimento ou, né, ou a flexibilização vale para as disciplinas da cultura escolar brasileira. Então, filosofia, sociologia, artes, espanhol e muitas outras estão aí, né, com as suas cargas horárias totalmente indefinidas, imprecisas, sujeitas a questões políticas, às vezes pequenas ali, né, do município, do estado, tal,
Então, eu acho que isso já é um primeiro problema que eu vejo nessa questão do projeto de vida. Como apontaram algumas pessoas no chat, isso reflete em quem será o professor. Como disse o professor Figueiredo, isso acaba tendo efeito na prática, que é o professor que precisa completar sua carga horária, que assume esse projeto de vida. Então, quer dizer, como ele disse, a escolha já não é mais por afinidade com o tema, com a preparação com o tema, mas por uma mera conveniência de carga horária ali. Então, né, já são sinais aí de precarização, de improviso, que eu acho que permeiam essa reforma como um todo do ensino médio. Eu tenho uma visão bem crítica sobre a reforma, e a BNCC também, né? Mas, curiosamente, os conteúdos que aparecem indicados para o projeto de vida, eles, quando você vai ler, você vê que tem temas ali, como a professora Doris ressaltou numa parte da apresentação, que tinha aquelas 3 dimensões, né? Tem a questão do autoconhecimento, que é uma questão, acho que obviamente filosófica, né? Tem essa questão do conhecimento do mundo, a relação com o outro, que também tem dimensões filosóficas importantes aí, as tematizações, problematizações de vários autores, assim como de outras disciplinas, certamente. E tem uma questão mais prática e profissional, né, se não me engano, que também pode ter, né, contribuições de várias disciplinas. Assim. Então, a minha posição sobre o projeto de vida, a princípio, é que ele é uma incoerência com o próprio projeto, né, que está consubstanciado na reforma, e incoerência nesse sentido, né, ele é um elemento de rigidez curricular dentro do que eles dizem que deveria ser um currículo flexível. Né? E apresenta ali diversos conteúdos filosóficos, como eu disse. Então, nesse sentido, né, diante dessa situação complicada e meio indefinida que a gente vive, ele poderia ser uma oportunidade para os professores de filosofia completarem a sua carga horária e, ao mesmo tempo, assumirem e darem um caráter filosófico a essa disciplina, né, entre aspas. Mas, como muitas pessoas já colocaram aí no chat, na verdade, o que a gente tem visto em diversos municípios e estados é uma ênfase que vem sendo dada a esse projeto de vida e a outros elementos aí do currículo, né? Que é essa ênfase no empreendedorismo, né? A ênfase na educação financeira, a ênfase no supostamente resolver questões práticas da vida, que isso é que precisaria estar presente no ensino médio para os alunos se engajarem, né? Então, também tenho muitas dúvidas com relação a isso, por vários motivos. Um é que, bem, acho que o ensino médio não é o lugar de formar o aluno como já um empreendedor, né? Ainda mais quando se entende o empreendedorismo de uma maneira muito individualista, né? Que eu acho que está presente aí em alguns elementos dos currículos que têm sido apresentados. Num sentido muito empresarial de empreendedorismo, né? Que a vida, aí eu vou tentar começar a falar algumas referências aqui que eu tentei anotar. A vida, como diz Ailton Krenak, né, um filósofo brasileiro indígena, um intelectual indígena importante, né, e importante para a filosofia também, e para a cultura brasileira como um todo, a vida não é útil. A vida é muito mais uma aventura. Né? Como ele diz, quando nascemos, nós somos convidados para uma dança cósmica. E aí, diante dessa situação, né, cosmopolítica, cosmoestética em que a gente vive, como que a escola pode querer impor para os alunos uma disciplina chamada projeto de vida e que vai dizer que a sua vida tem que ser planejada como um projeto empresarial, né? Como um projeto de ganhar dinheiro, simplesmente, né? Eu acho que isso é uma redução muito perigosa da escola, reduz os seres humanos, as subjetividades que estão presentes ali na escola, a uma espécie de unidimensionalidade, para usar uma referência do Marcuse, né, o filósofo que escreveu O Homem Unidimensional, que é moldado apenas, né, por essa lógica da sobrevivência econômica e
perde todos os aspectos da vida que estão presentes, essa questão da aventura, da estética, né, da relação com o cosmos, com o mistério, da nossa relação consigo mesmo, descoberta de nós mesmos e dos outros, da relação com os outros. Né? Tudo isso parece que fica muito reduzido dentro desse tipo de projeto. E aí eu lembro que o próprio nome dessa suposta disciplina, projeto de vida, ele lembra imediatamente também um tema filosófico que está presente, por exemplo, no existencialismo lá do Sartre, da Simone de Beauvoir, né, que eles dizem que a existência humana é um projeto. Mas, mais que isso, eles dizem melhor que é uma espécie de projetar-se, é um movimento de projetar-se, de lançar-se sempre adiante no tempo, né? E como vocês devem conhecer a citação clássica do Sartre, né, de que a existência precede a essência, então o ser humano se constrói, né, e a sua condição é fundamentalmente a de liberdade numa construção e reconstrução de si mesmo, né? E que essa construção e reconstrução sempre tem um caráter universal, né, ele diz assim, né, nunca é estritamente individual, né? A Simone de Beauvoir tem um texto muito bom, muito interessante para o ensino médio, inclusive, que é Por uma Moral da Ambiguidade, que eu queria ler só um trechinho aqui, uma frasezinha, que tem a ver com essa perspectiva de como o ser humano é projeto no sentido existencialista, né? Ela diz assim: existir é fazer-se carência de ser, é lançar-se no mundo. Pode-se considerar como sub-homens os que se ocupam em paralisar esse movimento original. Eles têm olhos e ouvidos, mas fazem-se desde a infância cegos e surdos, sem amor, sem desejo. Essa apatia demonstra um medo fundamental diante da existência, diante dos riscos e da tensão que ela implica. O sub-homem recusa essa paixão que é a sua condição de homem. O dilaceramento e o fracasso desse impulso em direção do ser que nunca alcança seu fim. Mas com isso é a existência mesma que ele recusa. Esse trechinho da Simone de Beauvoir, como eu falei, está no livro Moral da Ambiguidade, e ele estava citado no livro Filosofando, um livro didático de filosofia, que foi um dos primeiros publicados no Brasil a partir dos anos 80, né, e que teve muita influência nas escolas. Infelizmente, nas primeiras edições tinha esse trechinho da Simone de Beauvoir, e depois, nas edições seguintes, ele foi retirado, não sei porquê. Mas é um texto muito interessante para o ensino médio, eu acho. E ela fala, né, essa questão do risco da gente, na verdade, reduzir o ser humano, né, diante do medo da própria existência, da liberdade da existência, desse sentido de lançar-se no mundo. E eu acho que isso é um risco muito grande que a gente corre com esse projeto de vida nas escolas, na medida em que ele é tomado por essa lógica empreendedorista, emprecariado, como disseram no chat, que, de fato, é a precarização do currículo do ensino médio que acaba resultando numa formação precária dos alunos nas escolas públicas, principalmente, para um mercado de trabalho em que eles vão ter condições muito precárias de atuação. Então, dizer que uma formação empreendedora, um treinamento empreendedor, um risco até de um coach dentro das escolas vai ajudar a resolver isso, realmente é temerário, né? Me parece muito mais uma redução da aventura humana que a escola pode apresentar para o aluno do que propriamente formação de competências e habilidades, né? Retomando um pouco aqui as minhas notas, sobre essa coisa do empreendedorismo, eu também queria colocar um outro elemento de crítica, porque é uma palavra muito repetida, né, atualmente, como se fosse a solução para todos os problemas da sociedade, mas eu acho que esse caráter individualista e fragmentário do empreendedorismo que aparece aí nos treinamentos, ele é muito insuficiente, né? Então, tanto do ponto de vista existencialista, que propõe a categoria de engajamento existencial, como o ser humano, né, assumir a sua liberdade da maneira mais ampla possível e ter responsabilidade pelas suas ações e perceber que cada um se constitui sempre em relação com o outro, né,
me parece que a ideia de engajamento pode dizer, olha, a vida humana não é só empreender para ganhar um dinheiro ali, vendendo um negócio na esquina para tentar correr atrás, né, da precariedade em que a gente é jogado, né? Então, tem uma dimensão muito mais ampla aí a ser tomada. Então, eu sugiro que se pense aí, os formuladores, né, que estão tomando conta da educação, os colonizadores da educação, principalmente os economistas que querem colonizar a educação, que se pense tanto na categoria de engajamento, né, como mais relevante do que, mais importante, mais ampla do que de empreendedorismo, quanto... Eu queria fazer uma provocação aqui, que é dizer o seguinte: um autor russo, o Lenin, né, o revolucionário, que hoje em dia é até perigoso a gente citar, mas ele tem um texto muito interessante de 1918, portanto, né, em plena efervescência da Revolução Russa, da Revolução Soviética, que é a Revolução dos Conselhos, né, que se chama Como Organizar a Emulação. É a tradução que a gente encontra mais fácil na internet, mas que pode ser traduzida Como Organizar a Competição. E ele trata nesse texto justamente da competição econômica dentro do socialismo, se ela faria sentido ou não. E ele começa com uma afirmação muito interessante, que ele diz que os capitalistas dizem que a concorrência, a iniciativa privada, né, e outros valores se realizam na ordem capitalista, e acusam os socialistas de não compreenderem esses valores e não terem em conta a natureza humana. Mas o Lenin contra-argumenta, ele fala, olha, mas na verdade o capitalismo faz muito tempo que superou a produção mercantil pequena, independente, em que a concorrência poderia acontecer de verdade, né? E o espírito empreendedor, a energia, a iniciativa ousada, a produção fabril, ela foi tomada pelos grandes monopólios, grandes oligopólios, grandes corporações industriais e comerciais que dominam o mercado todo, né? Então, o Lenin diz que só no socialismo é que pode existir a verdadeira concorrência e o verdadeiro empreendedorismo. E a produção, os produtores livres associados podem, de fato, construir uma sociedade mais livre, né? Eu estou colocando isso aqui como uma provocação, sem dúvida, para a gente pensar, será que no projeto de vida a gente poderia, né, nesse projeto de vida marcado pelo empreendedorismo, a gente poderia incluir esse texto do Lenin como elemento de reflexão com os alunos? Eu acho que seria interessante. Ele está falando de empreendedorismo, né, e colocando uma visão problematizadora, já que a proposta que aparece nas competências da BNCC é valorizar a argumentação, a capacidade de debate, né, uma visão mais ampla do mundo. Tudo isso está presente ali naquelas competências, aquelas 10 competências gerais. Então, acho que é importante conhecer essas argumentações também, né? Bem, para eu me encaminhar aqui para o final da minha fala, para eu ficar mais ou menos no tempo de 20 minutos, eu queria comentar ainda brevemente aqui, no Rio de Janeiro, assim, conversando com alguns colegas da rede estadual, né, a gente vê que essa matéria já está presente também em algumas escolas, umas escolas modelo, entre aspas, aqui no Rio, que tem algumas, inclusive, parcerias com algumas empresas, né? E que promete para o ano que vem chegar essa disciplina nas demais escolas, mas a gente não tem a grade horária publicada ainda. E o que tem acontecido também, professores de filosofia e sociologia têm assumido essas disciplinas, porque elas têm uma redução na carga horária da sua disciplina tradicional, né? E isso acaba sendo essa questão de completar as aulas, né? Então, eu acho que isso é um problema sério que a gente vai enfrentar em todo o país, provavelmente. Acho que, dentro desse contexto, é até importante que professores de filosofia, de sociologia, assumam essa disciplina para dar um caráter mais consistente ao que seja trabalhado aí, para que possa associar e completar o trabalho das suas próprias disciplinas, que tem sido reduzido e atacado, de certa forma, nas escolas e nas reformas curriculares. Mas eu acho que esse é meio uma estratégia de redução de danos e uma estratégia de ocupar espaços, né? Porque eu acho que o fundamental, o importante mesmo, seria que a gente fosse capaz de rever, revogar ou adiar elementos dessa reforma, porque eles são muito jogados, muito mal formulados, muito pouco debatidos com os professores
e os professores não têm formação nenhuma para trabalhar essas coisas novas, esses nomes novos que surgem aí, quando a gente percebe, né, que tem esse caráter muito de redução do espaço de formação real, da formação integral que eles tantos falam, né, a formação integral em termos de humanidades, de artes, de conhecimento científico, cultural, de relação com o mundo do trabalho, com a profissionalização, com a técnica, tudo isso está muito reduzido, na verdade, na prática, dentro dessa reforma, né? E que, portanto, é preciso questionar o princípio da reforma, eu acho, e até colocar uma construção da educação que seja realmente coletiva e que os professores façam parte. Como diz, inclusive, na LDB, né, que os professores têm direito, os profissionais de educação têm direito a participar da elaboração do projeto político-pedagógico das suas escolas e dos projetos educacionais. Coisa que é mais uma contradição desse projeto de vida, você impor um projeto e tirar o espaço dos professores produzir e elaborar os seus próprios projetos relevantes para a sua situação. Então, para encerrando, eu colocaria aqui 2 perguntas, por último, e o projeto de vida dos professores? Será que ele está sendo respeitado nas escolas? Será que ele está sendo considerado? Né? Eu acho que claramente não, faz muito tempo que não. Como disse Darcy Ribeiro, né? A crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Então, acho que isso é uma frase tristemente verdadeira. E o fato dos professores serem mantidos, né, em condições de exaustão, né, de superatividade, de turmas muito cheias, muito grandes, excesso de alunos, carga horária fragmentada, né, ter que, muitas vezes, se dividir em várias escolas, tudo isso é o elemento de que o projeto de vida dos professores tem sido negado constantemente, né? E, então, acho que isso é uma questão que a gente deve também colocar em pauta, né? Já que estamos falando de projeto de vida, e o projeto de vida da educação, de uma vida educadora, né? de uma vida de professor, de uma vida de alguém dedicado à pesquisa e à educação. Cadê o espaço para esse projeto de vida, né? Então, acho que isso é uma pergunta que vale a pena colocar, apesar de ela estar meio fora do delineamento da lei, mas é justamente, acho que ela gera uma problematização importante para a gente, né? E uma última pergunta é: os projetos de vida aceitarão a nossa relação com as filosofias da nossa terra, do nosso chão, com a nossa ancestralidade, com as diversas ancestralidades presentes em cada um, a relação com a nossa criança, com os nossos sonhos e afetos e desejos de criança, com a nossa imaginação, com os desejos de criança e de comunidades, né, quilombolas, comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, né, e diversas comunidades que existem pelo Brasil, né? Será esse projeto de ancestralidade e encantamento, as humanidades encantadas, poderão fazer parte desse projeto de vida, ou nós teremos que nos reduzir a essa vida meramente econômica, como se, né, a educação bancária do Paulo Freire fosse transformada numa educação financeira, em que a vida vira a bolsa de valores, e nós, né, somos apenas o que nós temos em termos de ações na bolsa. Então, aquela pergunta que aparece no site do MEC, ser ou existir, né, ela deveria ser levada a sério. E ver que na tradição filosófica, muitos autores colocaram não só ser ou existir, o que é existir, o que é o existir humano, mas colocaram ser ou ter. Né? Será que essa dimensão do ter, da propriedade, ela não toma conta da vida, coloniza toda a experiência e reduz a nossa vida a um mero mecanismo de acumulação sem sentido e que está colocando desafios para o século XXI? Né? Desafios já desde o século XX, inclusive. Então, a catástrofe climática, ambiental, as inovações tecnológicas que, né, variadas aí, que em termos de vigilância, né, em termos de interferência nos processos biológicos, né, ameaçam, de certa maneira, a nossa condição de vida, as questões da desigualdade social que se avolumam, né, que aumentam num mundo em que certamente já se produz alimento para toda a humanidade há muito tempo, desde o século XX, pelo menos, há esses dados, mas que muita gente ainda passa fome e, às vezes, passa mais fome ainda. Né? Então, e questões éticas envolvidas com o ambiente, com a desigualdade social, com a tecnologia, são questões importantes do século XXI, como aparece ali também nos documentos do projeto de vida, né?
Mas eu quero saber se isso também vai entrar, né? Como vamos lidar com tudo isso, né? Ou a gente vai reduzir a disciplina a um treinamento ali para ganhar dinheiro, né? Vai ser um mero coach, como disse a professora Doris, né? Se for coach, se alguém for enveredar pelo coach, eu sugiro conhecer o coach de fracassos que está aí na internet, que é o coach que realmente mostra uma dimensão filosófica desses projetos muito unilaterais e muito unidimensionais. Bem, era isso, essas são umas provocações, e aí vamos para a conversa aí, vamos ver o que o pessoal está falando. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Suas provocações foram bem interessantes, e durante a sua fala eu lembrei aqui de um fato aqui na escola, que eu já trabalho com o projeto de vida já há 2 anos, né? E aí, esse ano, como a professora Doris falou também, os livros didáticos de projeto de vida chegaram aqui nas escolas em Sergipe. E aí, quando eu abri o livro, tinha logo lá, bem grande, empreendedorismo. E aí eu vou ficar lembrando dessa sua fala, do risco coach. Eu até anotei aqui, vou lembrar muito bem disso. Risco coach é complicado, é muito perigoso mesmo. Essa reforma do ensino médio, toda essa mudança, essa bola de neve que está vindo aí, a gente não consegue nem segurar. Mas muito bem, muito obrigado pela sua fala, professor Marcelo. E lembrando a todos vocês que estão assistindo, mais uma vez, a lista de presença está aí na descrição do vídeo. O professor Christian também está colocando aqui no chat, então você que fez a inscrição lá no Siga da UFES, é necessário que você assine a lista de presença. E agora vamos às perguntas. Veja, o professor Christian já deixou aqui listada as perguntas, e aí eu quero combinar com vocês, tanto com a professora Doris como com o professor Marcelo, que eu vou lendo as perguntas em bloco aqui, e caso você sinta a necessidade de responder, se você acha que você quer responder, fique à vontade para responder. Acho que vai ficar mais tranquilo dessa forma. Eu leio a pergunta e os dois respondem se achar necessário, certo? O professor vai colocar, eu não sei se o Christian vai colocar aqui na tela, mas eu vou ler o que ele já separou aqui para a gente, sabe? A primeira pergunta. A disciplina Projeto de Vida é desenvolvida ou ministrada nas escolas por um psicólogo, assistente social ou pedagogo? Essa é a pergunta. E já vou emendar com a segunda. Qual é a formação para trabalhar projeto de vida? Há uma graduação para esse componente curricular? Então, essas duas perguntas elas se complementam. Veja, então, das professoras que eu conversei, então, elas comentaram sobre professores de espanhol, de filosofia, de artes e de português. Então, foram as áreas que eu escutei que ministram. Então, entendo que não há, é algo novo também, né? De 2000, como comentei, pelo menos uma, né? Colocou de 2017 para cá. Então, não há uma formação específica. Já no colégio de aplicação, o professor comentou que vai ser formada uma comissão, e que dessa comissão participam psicólogos, pedagogos, enfim, professores de diversas áreas, mas aí é uma característica específica de como se colocou ali, mas não que seja uma formação específica. O professor Marcelo trouxe questões importantíssimas e muito inquietantes, que fiquei aqui com a cabeça fervilhando, e todo mundo que está ali no chat, com certeza, que são, assim, principais para a gente pensar a questão de como esse projeto de vida deve ser encarado, né? Deve ser pensado. Então, mais referente a essas perguntas, não há uma formação específica, até onde eu saiba, e os professores dessas áreas. Se você souber de outras, Figueiredo também, ou Marcelo. Eu acho que eu posso comentar com relação a essa pergunta, que eu acho que é isso mesmo, justamente não tem. Né? É isso, não é uma disciplina, é um tema transversal que foi transformado numa disciplina de uma maneira, a meu ver, arbitrária. Não tem formação, porque a gente não faz curso de projeto de vida na universidade, não, né? Nem as instituições aí fornecem treinamentos rápidos de 6 meses em projeto de vida, nunca vi isso, se bem que se bobear tem alguém oferecendo já, né? Mas eu acho que esse é um dos problemas, né? Porque isso reforça a precarização do trabalho do professor nas escolas, então é qualquer um que pode estar lá, é um que vai estar numa situação de conveniência, como disse o Figueiredo, né? Quer dizer, completar a carga horária. Pode ser alguém que tenha a ver com
com o espírito do trabalho, pode ser alguém que não tenha nada a ver, né? Então, isso é um elemento de precarização, eu acho, e eu acho que faz parte das nossas lutas, né? A gente atentar para esse tipo de questão. Então, a gente fala, olha, na escola, vocês estão querendo flexibilizar o currículo, mas para a gente garantir uma formação integral, que abrange o desenvolvimento integral da pessoa, formação para a cidadania, formação para o trabalho, como está na LDB, né, a gente precisa ter, de acordo com a cultura escolar brasileira, né, os professores das disciplinas, que nós somos formados nas disciplinas. Então, a gente devia, acho que uma questão da nossa luta é lutar para que em todas as escolas tenham professores de todas as disciplinas presentes ali, para que eles possam assumir os componentes curriculares e criar trabalhos articulados, né? E aí eu acho que é um elemento de crítica do projeto de vida, falar, olha, quem que vai dar isso, né? E eu acho que a gente corre o risco de, em lugares aí pelo Brasil afora, aparecer um coach, aparecer um influencer, aparecer alguém de uma área a outra, mais ou menos estranha à escola, alguém dentro da escola que, né, às vezes pode ter também alguma relação com isso. Quer dizer, fica uma coisa indefinida, aberta, vaga, precária, né? É a flexibilização transformada em precarização, que eu acho que é um dos problemas que estamos aí vivendo. Só para completar, eu acho que tem outras lutas importantes para os professores. Por exemplo, é uma luta importante a gente garantir que as disciplinas tenham um tempo mínimo para trabalhar nas escolas. Então, está tendo uma campanha no Rio de nenhuma disciplina com menos de 2 tempos. Eu acho que é uma campanha importante a gente fazer, né? E essa outra de os professores de todas as disciplinas presentes nas escolas. Eu acho que é uma maneira de, diante das ruínas que estão sendo impostas a nós por essa reforma, da gente garantir alguma condição para o trabalho ali. Claro, e tem outras coisas que precisariam, mas é só porque essas duas me parecem centrais. Mas diga, passa a palavra aí, senão desando a falar, feito doido aqui. Professora Doris, tem algo a falar ainda dessas perguntas ou posso passar para a próxima? Pode passar. Pronto. A pergunta número 3 aqui da lista. A temática é inserida para servir uma lógica mercadológica. Quais possíveis abordagens que o professor, especialmente de filosofia, pode assumir para o enfrentamento a esses ideais neoliberais? Talvez eu possa começar aí, né? Eu acho que a gente não deve temer o desafio de discutir o que é o mercado, o que é a propriedade privada, né? O que é a sociedade, o que é a comunidade, o que é o comum, o que é a vida comum, a vida incomum, né? E vários outros elementos que estão presentes aí na sociedade, nos discursos políticos e também nesses projetos educacionais, né? Então, acho que a gente tem que se preparar da melhor maneira possível, entender o que é o neoliberalismo, essa ênfase na produção de sujeitos empreendedores, né? Essa fobia que eles têm ao Estado, né? E a gente vê que o Estado tem um papel importante em todas as sociedades, inclusive no mercado, né? Não existe mercado sem Estado, se você for estudar historicamente, né? Então, acho que a gente tem que enfrentar, mas a gente tem que se preparar para isso, né? Tem muitas publicações interessantes sobre neoliberalismo na educação, que ajudam a esclarecer. E uma dica que eu diria é essa, né? Eu acho que o neoliberalismo caminha para um reforço dessa ideia do homem unidimensional, como diz o Marcuse lá atrás, mas há certamente muitas outras referências filosóficas e sociológicas para criticar e pensar o que nós estamos vivendo, né? E teve uma outra pergunta que eu vi ali no chat, passou, achei interessante, alguém comparando Lehman e Lenin. Eu acho ótima a comparação, bem provocativa. Eu acho que a gente tem que estudar os dois, né? Eu acho que a educação vive um processo de colonização pela iniciativa privada, que alguns autores chamam de heterarquia, que são poderes estranhos ao público, ao espaço público, dominando as políticas públicas estatais. Essa heterarquia seriam essas corporações privadas. E uma referência muito boa para quem quiser procurar isso e outros textos é o blog Avaliação Educacional, do professor Freitas, da Unicamp,
esse blog é fundamental, ele está discutindo esses temas permanentemente, ele coloca ali essas referências desses autores que estudaram a fundo temas centrais. E há pouco tempo ele colocou um artigo justamente sobre a influência da Fundação Lehman nas reformas educacionais brasileiras. É um artigo maravilhoso, super esclarecedor. E eu acho que é importante a gente ler o Lenin também, para a gente ampliar um pouco a nossa visão, ver que o mundo é possível de outras formas, digamos assim, né? Não é nem outro mundo, esse mundo aqui é possível de outras maneiras, né? Não há só essa opção do mercado neoliberal. Então, acho que a gente tem que enfrentar esses temas. Não sei se eu respondi muito a pergunta, mas é mais ou menos esse comentário. Obrigado. Vamos passar. Pode falar, comentar professora, só um pouquinho dessa. Na verdade, é uma pergunta que apareceu aqui pelo final, né? Que tocou na questão do Lenin e Lehman. Então, é importante a gente sempre pontuar essa influência dos agentes privados na construção, inclusive da BNCC, que são os chamados parceiros, né? São os parceiros da BNCC. E aí, dentre eles, a gente tem a Fundação Lehman, aí tem vários, né? Santander, Fundação Roberto Marinho, Gerdau, Victor Civita, Ayrton Senna, são muitos os parceiros desses agentes privados aí nessa construção. Então, a gente pensar, né, no ensino que não atenda a esses interesses de mercado, mas se já na construção da própria base nacional comum curricular, esses são os parceiros, né? Então, por que uma elite financeira ela estaria interessada em promover essas iniciativas, né, na educação, pensando no âmbito nacional? Então, para quem serve, a quem serve essa crítica e essa depreciação indiscriminada que a gente vê da imagem da educação pública no Brasil, né? Então, quais são os interesses? Por que esses agentes privados despontam aí com protagonismo na construção dessa base nacional? E aí agora a gente está aqui, né, hoje, discutindo a questão dos projetos de vida, mais especificamente. Vejam que aí no chat, o professor Marcelo, enfim, a gente está aqui trazendo todas essas questões. Então, quando a gente pensa em Krenak, gostei muito dessa referência, então, como a gente pode impor algo? Como a gente pode, por exemplo, pensar em uma cosmovisão indígena nesse cenário em que agentes financeiros estão dentro, né, desse contexto? Como pensar ancestralidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas? Então, tem que pensar nessa questão do direcionamento para esse modelo de empreendedorismo mercadológico. E quem está por trás, né? Quais são esses interesses? Então, não vamos deixar aí essa visão, nem temos aqui, né, essa visão romantizada do que né, do que está sendo esse projeto de vida, mas pensar que atores, né, quem são esses professores, que formação é essa que devem ter para levar esse outro olhar. Então, outros olhares, como apontou o professor Marcelo e como vários estão colocando aí também no chat. Muito sim, bem, Doris, eu vou ler. Se me permite... Sim. Só um pequeno complemento, eu acho que a questão do espanhol também tem a ver com isso, porque né, quando a língua inglesa foi colocada como obrigatória, o espanhol foi colocado como opção, assim, talvez, quem sabe, né, uma coisa assim bem... Os argumentos eram, o inglês é importante para a pessoa se inserir no mercado mundial. Mas e isso no mercado de trabalho estreita, também. Né? O trabalho também, mundial, enfim, tudo. Muito mais no de trabalho do que no mundial, né? Porque só se for o supermercado mundial que tem aqui no Rio, que faz umas promoções que o pessoal corre lá. Hoje em dia nem corre mais. Eu vi a notícia hoje. Não era o Guanabara que o pessoal corria? Guanabara também. Tem o Guanabara e tem o Mundial. Mas é isso. A língua espanhola fundamental para a articulação com o nosso continente, o território que está aqui, que é uma das competências lá das áreas de humanas, pensar o território, né? E, inclusive, em termos econômicos, né? Quer dizer, é importante para uma integração econômica também, que vai dar, de fato, possibilidade de desenvolvimento para o continente, associando os países daqui. E isso foi deixado de lado. Quer dizer, eu acho que tem uma visão muito estreita nessa reforma que a gente tem que combater mesmo. Assim. A minha posição é essa, a gente não deve ficar condescendendo com as coisas, acho que tem que falar, olha, não, está errado, não é isso que é educação. Né? A gente precisa ter uma visão mais ampla. Essa também, vem aí pelo mercadológico.
Mas é isso, desculpa, Figueiredo. Não, sem problema, sem problemas. Eu vou ler mais 2 perguntas, que elas estão bem relacionadas. Vamos lá. A pergunta número 4, que o professor separou aqui. Quais são os impactos, ou quais serão os impactos, né, dessa implementação do projeto de vida nas escolas, mediante a falta de formação dos professores para ensinar essa disciplina? E aí já vou ler a outra. Há uma relação do projeto de vida com a mesma ideia das disciplinas de educação moral e cívica, ou mesmo o SPB, né, a Organização Social dos Problemas Brasileiros, da época do regime militar? São perguntas interessantes. Veja, são muito. Veja, essa primeira, né, que fala do... Você pode colocar ela aí, fixada? Fala os impactos, né? Dessa deixa ela implementação fixada do para a projeto gente de não vida. Impactos da falta de formação. Então, eu vi, né, aí no chat vários comentaram. Quem comentou que não teve formação, outro que teve uma formação de uma semana, que, enfim, ou seja, pelo que eu entendi dos professores que se manifestaram, a falta de formação, né, de formação adequada, ela é algo que está imperando no trabalho nas diversas secretarias de educação. Então, o impacto disso é justamente o perigo, não é, do projeto, né, de vida, ele ser visto justamente por essa ótica mercadológica, essa ótica de empreendedorismo, a ótica do trabalho, né, da gente pensar o trabalho só por uma única visão, ou seja, o que é o trabalho. Alguém comentou algo bem interessante, que foi sobre como pensar um modelo de escola, né, um modelo que não restringisse outras dimensões intelectuais, não é, dos estudantes. Então, se o professor ele não tem essa visão ampla, né, das possibilidades que nós, enquanto seres humanos, podemos ter no futuro, pode muitas vezes direcionar, não é, para determinados modelos coloniais que já temos, né? Somos estruturados no modelo colonial de educação. Então, restringir realmente diversas outras dimensões intelectuais dos nossos estudantes. Partindo disso, eu concordo com o que o professor Marcelo colocou, da importância, sim, de professores de filosofia estarem também trabalhando com essa disciplina, não que outros não possam, professor de espanhol, professor, enfim, o professor que for, mas que eu acho que o principal é ter essa visão ampla do que é esse futuro, né? Do que é esse futuro desse estudante, e não uma visão estreita, né? do que pode ser, pensando somente nos aspectos mercadológicos, empreendedores, ou até mesmo coaching, que a gente comentou aqui. Eu completaria, talvez, também concordando com a professora Doris, essa falta de formação, né, que não tem mesmo, porque eu acho que é isso, é um projeto que virou uma disciplina, tem um problema aí pedagógico envolvido, né, uma inadequação. Mas eu acho que, em parte, pelo menos, ela pode ser revertida a favor da educação na medida em que professores de diversas áreas assumam esse espaço, enquanto a reforma não é revogada, eu diria assim, né? Mas, enfim, e assumam esse espaço e deem um caráter mais consistente. Então, aí eu diria que professores de filosofia, sociologia, artes, línguas, né, espanhol, inglês, português, literatura e outros, né? Todos os professores que sintam que podem dar uma contribuição de verdade, que tentem fazer isso, né? Falar, olha, né, que tentem também desvendar essas tramas ideológicas que a gente está jogado aí, né? Então, falar, olha, né, bem, o projeto aí agora que está hegemônico quer transformar os alunos todos em empreendedores e aprender a aplicar na bolsa, ter educação financeira. É só isso que é a vida, né? Os livros didáticos começam lá com autoconhecimento, né? A filosofia certamente tem muita coisa a dizer sobre autoconhecimento, várias experiências, né? Várias maneiras de se autoconhecer e de se autodesconhecer também, né? De sermos além do que nós somos, do que temos sido. E assim como muitas outras disciplinas, certamente, a literatura, as literaturas em várias línguas, né? Poderia ser um tema do autoconhecimento ler o Dom Quixote, em espanhol, que é um livro maravilhoso, que diz respeito ao projeto de vida da modernidade,
Entende? Então, acho que a gente tem que... O lugar da loucura nesse projeto de vida, não podemos sim, ter? do sonho, eles têm, né? Do No próprio projeto de sonho. vida tem a questão do sonho, é Dom Quixote, quem mais? Né? Quem, além de Dom Quixote, pode nos falar melhor sobre isso, né? Entre outras referências, sem dúvida. Então, acho que a gente tem que ocupar esse espaço, fazer o melhor possível, desvendar essas tramas ideológicas e, ao mesmo tempo, eu diria, lutar por uma educação de verdade, por um projeto educacional de verdade, né? Que na minha opinião, não é esse que está configurado aí, né? Então, a minha posição seria essa: não vamos desistir da luta, não vamos abdicar, vamos ocupar os espaços, inclusive para reivindicar nossas condições de trabalho, para que o professor não tenha que pular em 5 escolas diferentes e ter um cotidiano impossível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, bem, esse projeto é meio maluco, né? Essa estrutura toda está mal organizada. Então, isso, claro, se vocês concordarem com essa opinião, né? Mas passa Na aí, acho que... pergunta 6, Diga. na pergunta 6 tem uma Ah, referência àquelas disciplinas da ditadura militar, OSPD, moral e cívica. O que é que vocês pensam sobre isso? eu acho que sim, eu diria que tem a ver sim, no sentido de que é uma reforma que desestrutura a educação tal como estava configurada, porque eles têm medo aí de umas disciplinas, né? Um medo meio esquisito da filosofia, da sociologia, das humanidades, das artes, das línguas, do espanhol, né? E de outras, das próprias ciências naturais, que tiveram um espaço muito reduzido, muito mal formulado na BNCC, né? E aí eles tiram aquelas disciplinas que eles acham que são perigosas e colocam umas outras com os outros nomes, né? Então, na época da ditadura, era moral e cívica e OSPB, né? Para reduzir o espaço da humanidade e dar uma doutrinação ali sobre moral e cívica, eles entendem como obediência, né? Formar um sujeito obediente, né, e bem comportado, de bons costumes, como se dizia. Hoje em dia se diz cidadão de bem, que é uma expressão que a gente tem que ouvir com tremor, né? Porque o que estão querendo dizer com isso, né? Então, acho que tem tudo a ver. No meu entender, assim, é uma desconfiguração do currículo, né, tentando retirar a formação verdadeira dos alunos, que eles têm medo que os alunos se formem, né? Eles, quando eu digo, claro, são grupos políticos aí influentes dentro da sociedade, né? Então, Ou acham que alguém se forma, né? Alguém está formado, é colocado numa forma. pois E pronto. eu acho que é justamente, né? Quer colocar uma forma, né? Hoje em dia a forma principal é empreendedorismo, então seja ativo, vai lá, corra atrás, tal, né? Mas é isso, dentro da precarização, quem que vai de fato conseguir se realizar com isso? E, ao mesmo tempo, tira a oportunidade dos estudantes, principalmente da escola pública, de ter acesso ao legado cultural da humanidade, legado cultural e científico da humanidade, que está consubstanciado aí nessas disciplinas artísticas, científicas, linguísticas, né, que a gente tem e que a gente está mais habilitado para trabalhar. Então, eu diria que tem tudo a ver, né? Então, eu trocaria o cívico-militar por uma formação, por uma cidadania verdadeira, né? E não o soldado cidadão, né? Mas o cidadão, o cidadão filósofo, como diziam os filósofos do iluminismo, né? Claro que num sentido um pouco metafórico aqui também, né? O cidadão também criativo, capaz de pensar e de opinar e de avaliar e analisar as coisas com propriedade. Isso da formação, lembrei da minha orientadora de doutorado, grande amiga, professora Márcia Parachetti, que ela propõe, né, nas palestras dela, ela sempre fala, ela não fala formação. E aí eu lembro numa vez que ela colocou que nome podemos trazer, né? Porque ela trouxe essa reflexão da formação, de colocar dentro de uma forma, pensar numa visão tecnicista, que alguém comentou aqui também no chat. Ela propôs deformação, vamos deformar, desaprender a maneira que viemos aprendendo e aprender a partir de uma nova visão. E aí essa questão que você colocou do medo, né, de determinadas disciplinas, eu acrescentaria atualmente o medo de determinados temas. Não sei mais nem se é tanto o medo da disciplina, né? Também ainda, né? Mas o medo de temas, então a questão de gênero, sexualidades, questões étnico-raciais, enfim, esses temas, né? Não podemos falar na escola porque estamos trazendo aí, como é que se coloca? Estamos
Como é a palavra que se dá? Doutrinando, eles gostam Doutrinando, de usar. exatamente. Estamos doutrinando os alunos, né? Falando de gênero e sexualidades, questões étnico-raciais, ou seja, apagando, né, toda a diversidade presente, não só na nossa sociedade, como, enfim, de maneira geral. Então, sempre tem esse medo, que não é medo, na verdade, né? É uma imposição e que não deixa também de ter relação com questões que vêm aí desde o regime militar. Eles acusam de doutrinação e aí, para resolver, eles impõem uma doutrinação, né? A escola sem partido não é doutrinadora. Pois é. Então, acho que tem muita má-fé nesse discurso que a gente precisa desvendar também, né? Isso, a gente não tem que... eu acho que a gente tem que estudar muito para entender essas armadilhas que eles estão nos colocando também, né? A gente falou do Quixote. Gente, estou adorando o debate. O pessoal de filosofia manda muitas perguntas interessantes. Vou tomar aqui um comentário do William, meu aluno pibidiano, que você já botou aí o Christian. Precisamos mudar essa situação através da luta constante, retomando El Quijote, cambiar el mundo, amigo Sancho, não é loucura, sino justiça. Muito bem lembrada essa frase aí do Dom Quixote. É isso, é justiça, não é loucura, né? Quem não é louco, né? Também. Cada um com a sua. Que legal mesmo. O Cristo. Travou? Então eu queria que você colocasse, eu acho que Para mim travou um pouco aqui. Para mim também, eu estava achando que eu estava caindo de novo. Acho que foi talvez a internet do Figueiredo. Parece pronto. que estou ouvindo. Travou aqui para mim um pouco. Tá, então, para mim também. Tá, estou ouvindo, né? Pronto, então, Cristian, eu vou colocar... Você já colocou a pergunta aqui na tela, né? Não estaria esse componente PV sinalizando para o encaminhamento dos estudantes já para o mercado de trabalho, restringindo, assim, outras dimensões intelectuais desse alunado? Foi esse comentário que eu trouxe. Exato. Que eu tinha Algumas lido. perguntas vocês já responderam exatamente, ao longo aqui, na fala de vocês, isso. do debate. Restringe, essa aqui é interessante. Não seria mais interessante que todas as disciplinas abordassem o tema sem necessariamente ter um professor excluído? O que é que vocês pensam? Transdisciplinaridade, né? Eu acho também. Acho que ele caberia muito mais como um projeto transversal ou com um tema transversal. E aí, justamente, os professores das disciplinas podendo discutir algumas questões, né? Relativas ao que é projeto, o que é vida, né? Se a vida se resume a um projeto, de que tipo? Que tipo de projeto estamos falando? Né? É um projeto empresarial ou é um projetar-se na aventura da vida? Né? Então, eu acho que a gente tem que lutar para que ele não seja reduzido só a isso, embora o risco seja muito grande, porque as políticas estão nesse sentido. Então, eu acho que essa é a luta mesmo. Então, e uma coisa sobre... Era sobre essa questão da redução. Eu lembrei, por exemplo, do livro Admirável Mundo Novo, né, que já é uma ficção científica dos coroas, dos mais velhos, assim, né? Mas o Admirável Mundo Novo era isso, uma sociedade supostamente científica, mas que ela era totalmente voltada para o trabalho, para a produção incessante, uma produção sem sentido, assim, né? Uma produção, o crescimento pelo crescimento, assim, dos bens, do acúmulo. Eu acho que esse tipo de reflexão é importante fazer, né? Então, o Admirável Mundo Novo, né, mostra a ilusão que a técnica pode nos colocar, uma ciência dominada pela economia, uma economia entendida de forma restrita, que aí reduz o próprio âmbito da ciência, da literatura, da filosofia, das artes, das dimensões estéticas da vida, né? E aí, aproveitando aí que a gente fez comentários literários, tem um outro livro do Huxley, o autor do Admirável Mundo Novo, que se chama A Ilha, que ele é uma espécie de utopia dele, uma ilha ali no Oriente em que ela teria construído uma sociedade que teria elementos do Ocidente e do Oriente. Inclusive a educação, tem uma parte da educação, então a educação tem momentos técnicos, momentos científicos e tem momentos de contemplação. É muito interessante esse livro, e é uma certa tragédia, digamos ali, porque ela está sujeita a uma empresa de petróleo que quer
o território da ilha para explorar petróleo. Então, acho que é uma questão muito atual que aparece nesse livro também. Eu acho que, para enriquecermos o projeto de vida, a literatura é fundamental, das várias línguas, né? Então, a literatura nos salva. Sim. Sem dúvida. Christian aqui, pode colocar, Christian, a pergunta 6, 9 e 10, que são as perguntas que faltam aí, ó. Não estaria esse componente PV sinalizando para um encaminhamento dos estudantes já para o mercado de trabalho, restringindo assim outras dimensões? Essa já foi, Christian. Essa já foi. Pode passar. Eu acho que vai já para 9, se não me engano, aqui. Essa do projeto. 7 já foi. Acho que já vai para 9. Lenin, Lehmann já foi. 8. Já foi a 9. Eu vou ler então a 9 aqui, ó. Não, ele já colocou outro. Vou ler o que está na tela aqui. E as expressividades culturais que transbordam nas escolas públicas da periferia serão contempladas com os itinerários formativos? Talvez sim. Eu acho a pergunta ótima. Doris, eu estou falando aqui, se quiser, me interrompa, claro. Tá, por favor. Me lembrou, tem um trabalho de uma mestranda aqui do PPFEM que já completou, que ela fez o trabalho justamente sobre a favela como um problema filosófico. A Fabiana Melo Souza, se não me engano, do PPFEM, do Cefet, tem no site do PPFEM, tem inclusive a dissertação dela disponível, que ela estudou como que os alunos da periferia, da comunidade que ela trabalha, eles enxergavam a cultura presente no seu próprio espaço. E ela percebe que os alunos, a princípio, não enxergavam nada de cultura ali. Eles achavam que cultura é o que passava na televisão, né, o que era glamorizado como cultura. E ela fez um trabalho para conhecer e valorizar os elementos culturais ali ao redor da escola de periferia. É um trabalho muito interessante. E eu acho que seria ótimo se a escola fosse capaz de fazer esse tipo de trabalho, de valorizar e trazer para dentro dela. Eu acho que não é o espírito dessa reforma, então depende da nossa luta como professores e comunidade escolar de fazer isso acontecer. Então seria ótimo que acontecesse, mas eu acho que não é o movimento hegemônico aí, então demanda um trabalho nosso para isso. Mesmo que não sendo, né, o movimento hegemônico, acho que isso depende muito também do professor, né? Ele ir contra isso, ou seja, qual é essa deformação, né? Não mais formação, qual é a deformação desse professor? Ele está dentro da forma ou ele pensa fora dessa forma que muitos podem ter tentado colocar, não é? Inclusive essas novas normativas. Então, vai depender de cada um. Então, essa pergunta é muito boa. Com certeza, as expressividades culturais, né, de escolas públicas de periferia precisam estar, seja em itinerários formativos, nas áreas do conhecimento, deveriam estar, se não estão nas competências. Ainda tem outra questão, né, de competências, habilidades, toda essa discussão da BNCC, enfim, seja em que for, se não estão, deveriam, e com certeza sempre há brechas. Então, assim, a gente tem que ir, lembrei aqui de Catherine Walsh, temos que ir por las grietas. Então, imagine aí uma rocha, né, em que ela tem uma rachadura e que dessa rachadura nasce uma flor. Então é isso, ir por las grietas, tentando sempre modificar o que é imposto. Então, mesmo que não seja a orientação, o professor consegue colocar em prática se ele está disposto e se ele entende que isso é importante, é relevante. Então, veja, estamos falando aqui de periferia, né, de questões que transbordam nas escolas públicas, no dia a dia desses estudantes. Então, se não é do dia a dia deles que a gente vai partir, vamos partir do quê? Do que está lá, do que está longe? Não, tem que partir sim do chão da escola, desse contexto mais imediato, para a partir desse contexto imediato ele se entender enquanto pessoa, né, naquela escola, naquele bairro, e com isso ir ampliando aí os horizontes, não deixando de lado o que essas expressividades significam, né? São muitas vezes a vida, né? O dia a dia desses alunos. Precisa ser levado em consideração? Sim. Professora Doris, eu lembrei de uma coisa que eu ia falar antes, que você falou essa coisa do problema da formação como forma, né? E a ideia de deformação. Eu estava discutindo outro dia aqui numa turma, tem um texto de um filósofo Didier Murrow,
que ele fala de 2 paradigmas filosóficos da educação, que um é a educação como conversão e o outro é a educação como metamorfose. Então, só falando super breve, essa ideia da conversão seria um pouco a ideia de produzir uma forma, né? Já tem um modelo que o sujeito deve alcançar, então ele teria que ser convertido para aquela forma, para aquele modelo. Mas aí a visão oposta seria essa da metamorfose, a ideia de que a nossa forma, na verdade, está sempre em transformação, em reconstrução. Vamos que, sair portanto, do casulo, né? Vamos sair exatamente. do casulo que nos colocam. Vamos, saindo do passar casulo, por a essa gente transformação. transforma. Isso, exatamente. Então, sugeriria também, além da deformação, que eu concordo que às vezes a gente tem que ter um movimento negativo com relação às formas que nos foram impostas, essa ideia da metamorfose também eu acho uma ideia boa para pensar a educação. Sim, com certeza. Então, tem mais uma última pergunta aqui. Já estamos chegando no nosso horário. Tem mais uma pergunta aqui. Estão fazendo um caminho inverso, criando mais uma disciplina? E aí? Ele diz o projeto de vida, não é isso? Sim, acho que é isso. Né? Na verdade, tem toda essa criação de uma outra disciplina. Na verdade, eu entendo que é toda essa reformulação que é colocada, né, pela... primeiro, vamos lembrar, né, o histórico, a MP 746, 2016, enfim, goela abaixo, depois a Lei 13.415, 2017, a Lei do Ensino Médio, né, a reforma do Ensino Médio, que tirou a Lei do Espanhol, tem como eu nunca esquecer esses números. Então, na verdade, é toda uma reforma, Maria de Jesus, né, Maria, é toda uma reformulação. Não é só questão de criar mais uma disciplina. Então, a ideia agora é que não se trabalha mais por disciplinas, por exemplo, sim por áreas do conhecimento. Então, são 5 áreas do conhecimento. Então, na verdade, tudo está mudando em relação aos currículos das escolas. A gente pode pensar que é mais uma disciplina, podemos pensar assim. Mas, em compensação, as outras também são reorganizadas nesses currículos. Não é uma resposta tão simples assim para essa pergunta, né? Não sei se respondi. Eu tentaria completar assim. Eu diria que é um ponto a gente explorar quem acha que deve criticar essa reforma. Eu acho que é um ponto a ser explorado, que na medida que impõe uma carga horária fixa como a de uma disciplina para esse projeto, ela vira como se fosse uma disciplina. Né? Me parece que isso é contraditório com a ideia de projeto educacional, né, que o projeto justamente seria algo que interligaria os vários componentes curriculares, as várias disciplinas, então seria um trabalho feito em articulação, e é contraditório até com o discurso da reforma que fala da flexibilização do currículo, né, porque ela diz que é flexível, mas algumas coisas é muito rígida. Né? Então, isso, tudo é opcional, mas inglês, português e matemática é obrigatório. Então, eu acho que tem que repensar isso, né? Como se, né? Por que algumas coisas são fixas, outras não, né? Ao mesmo tempo, diz que é flexível, mas essa flexibilidade significa precarização, né? Porque nas escolas públicas a perspectiva é que talvez os alunos tenham uma formação mais precária, mais falha, porque já que o Estado, né, não precisa oferecer tudo aquilo, então vai oferecer o mínimo ali que tiver, né? E aí, no caso do projeto de vida, me parece que tem essa contradição. É um projeto, não uma disciplina, mas que ganha áreas de disciplina. Foi até levantada a questão da nota pela professora. Exatamente. Também, como é que você né? dá nota em projeto de vida? E aí os alunos não se interessam porque não tinha nota. Como dizia Aristóteles, você só pode avaliar a vida de um ser humano depois que ele morre. Então, como é que você vai dar nota para projeto de vida? Você vai ter que esperar o aluno, né, daqui a uns 90 anos, digamos, para dar a nota. Então, eu acho que tem muitas contradições que devem ser exploradas. Eu lembrei o negócio da pedra, me lembrou, a gente estava comentando outro dia, eu participei de um evento na UERN de Caicó, no Rio Grande do Norte. A gente falou um poeminha ainda em construção, que é o seguinte, que é: o chão da escola é um caminho de pedras. Mas se no meio do caminho tinha uma pedra, será que no meio da pedra não tem um caminho? Eu acho esse rascunho, digamos assim, inspirador nesse sentido de... Não tem uma grieta? Uma grieta? Uma grieta, exatamente.
a gente tem que tratar essas coisas que chegam para a gente, nessas políticas, não só como algo que vai nos impor e vai nos controlar, mas justamente a gente ter uma espécie de movimento reverso, assim, né? Para ser capaz de analisá-los criticamente e dar outros sentidos àquilo que chega para a gente, na forma de documentos curriculares e leis. Então, você sabe, eles tentam impor, mas eles têm um discurso meio vago, meio ambíguo, e a gente pode explorar as contradições e os espaços, as gretas desse discurso um tanto ambíguo que está aí na BNCC, por exemplo, para dar um sentido mais verdadeiro, integral, vital para a educação, né? E que faça parte da nossa luta como professores para fazer a educação, de fato, ser respeitada e ser valorizada no Brasil. Acho que a gente não pode desconectar dessa luta nunca, né? Sim, sim, verdade. Pessoal, estamos chegando já ao final desse debate, desse evento organizado pelo Observatório do Ensino de Filosofia em Sergipe. É um projeto que conta, como mais uma vez vou falar, é um projeto que conta com o apoio financeiro da FAPTEC e SEDUC, além do apoio institucional do Departamento de Filosofia da UFES. Eu quero agradecer imensamente ao professor Christian pelo convite em mediar essa mesa e agradecer pela partilha, pelas palavras que foram proferidas aqui pela professora Doris, pelo professor Marcelo. Foi muito legal, as referências, o pessoal no chat aqui, todo mundo estava acompanhando atentamente tudo, eu estava anotando muita coisa aqui, então eu quero agradecer à professora Doris e ao professor Marcelo, e aí eu já passo a palavra para vocês se despedirem também, certo? Agradeço muito o convite do Christian. Eu sabia que eu ia vir aqui para esse debate e iam sair coisas muito boas aqui, que eu saí com a cabeça quente aqui, mas quente no bom sentido, no quentinho do calor do Nordeste. Então, agradeço muito, Christian, e aos colegas que estão aqui no chat, Marcelo e Figueiredo, pela partilha também. E lembrei de Darcy Ribeiro, que Marcelo já comentou, que falou da crise, né? A crise como um projeto, eu só espero que não seja um projeto de vida. Só para deixar aqui a pulguinha. Então, agradeço a cada um dos ouvintes, vi ali meus alunos comentando, e agradeço muito a todos os comentários e perguntas, enfim, que enviaram. Foi um momento muito enriquecedor para mim também. Agradeço também, Doris, Figueiredo, Christian, a oportunidade de estar aí conversando com vocês. Esse debate acho que foi bem legal também. Fica espanhol, fica filosofia, fica educação de verdade. E aproveito para dizer que muita saudade de Aracaju, que eu conheço pouco, mas estive aí no Manpof, que se realizou alguns anos atrás, e teve um momento memorável que a gente foi no mercado municipal, no final ali, na sexta-feira, comeu lá uma comida lá gostosa, passeou, não sei o quê, e quando a gente estava saindo às 6 da tarde, eu acho que é no bar do Manezinho, tinha umas moças dando um show de música cover, de sofrência, que foi a coisa mais maravilhosa que eu vi na minha vida. Então, desculpa aí a propaganda, mas eu queria fazer uma homenagem aqui às amiguinhas do Brasil, que estavam tocando lá, elas só tocavam cover de sofrência. Eu acho que coisa boa. Muito bom para uma sexta-noite. Eu descobri umas letras maravilhosas que eu não conhecia, cada letra muito engraçada. Eu acho que a gente tem que ter esse bom humor, essa irreverência, né? E, ao mesmo tempo, viver essa sofrência com muita energia, digamos assim, para a gente revolucionar a educação, revolucionar no melhor sentido da palavra, né? E eu acho que a gente tem que construir teias entre professores, construir redes, fortalecer as redes entre professores, conversar mais entre nós. Sair das disciplinas, das caixinhas. Sim. E fazer isso aqui, ó, junto o espanhol com a filosofia. Isso, isso foi, né, uma maravilha aqui poder conversar com a professora de espanhol, poder, por exemplo, Dom Quixote é isso, não é estudado em filosofia, mas por que não, meu Deus? Mas como não? Como é possível que a gente estude Descartes e não estude Dom Quixote para falar da modernidade, da filosofia moderna, né?
E acho que essa conversa é muito rica mesmo, né? E que a escola também possa tornar isso, um espaço de maior troca entre os professores, professoras e alunos e todos, e que a gente siga aí nessa luta. Seguimos na luta, como também disseram outro dia aqui num debate, acho que é por aí que temos que encarar. Muito obrigado também. Pois é, vocês então que acompanharam ao vivo essa transmissão, nós agradecemos imensamente. Você que também vai acompanhar gravado, nós agradecemos também. E até o próximo evento, até a próxima atividade do Observatório de Ensino de Filosofia em Sergipe. Tchau e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite sem sofrência, ou com.